Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e hoje na nossa aula de correlação básico clínico nós iremos falar sobre raquitismo e osteomalácia. Caso clínico de hoje, identificação: Pedro, masculino, negro, 2 anos e 6 meses, procedente natural de Cravinhos. Acompanhante é Vera, mãe da criança. Na queixa e duração, alteração da marcha há 6 meses. Na história da moléstia atual, a mãe refere que criança vem apresentando alteração progressiva da deambulação, com encurvamento de membros inferiores associado a cerca de 6 meses. Concomitantemente, vem percebendo que criança está mais baixa em relação às outras da mesma faixa etária. Relata também que percebeu encurvamento de braços que iniciou no período que a criança engatinhou. Interrogatórios versus aparelhos, abdominal diário, fezes, horas ressecadas e horas normais. Então, a criança tem alteração na marcha, ou seja, ao andar, deambulação quer dizer ao andar, tá? Com esse encurvamento dos membros. Tá? Nós já vamos ver o que é isso. E alteração aí da estatura, né? Criança mais baixa, né? E também encurvamento do braço quando ela engatinhava. Ou seja, quando ela engatinhava, ela punha o peso no braço, o braço encurvou. Agora ela anda, quem está encurvando é a perna, né? Então, esse osso está tendo algum comprometimento, né, em suportar carga, né? Os antecedentes pessoais: criança nascida a termo, adequada para a idade gestacional, com desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Aos 6 meses de vida, devido ao diagnóstico de alergia à proteína do leite da vaca, foi orientado a consumir leite e derivados. Evitar consumo, né? Então, uma criança que desde os 6 meses de vida não ingere leite e derivados. E aí a gente entende aqui que talvez ela deva ter uma baixa ingesta de cálcio, né? Nega outras patologias ou uso de medicações contínuas. Nos antecedentes familiares, mãe nega casos semelhantes na família. E a criança possui um irmão de 6 anos de idade completamente saudável. No exame físico, ela está em bom estado geral, corado, hidratado, anictérico, cianótico, afebril, consciente e ativo, um aparelho cardiopulmonar sem alterações, o abdômen semigloboso. E aí apresenta diversas deformidades ósseas evidentes em membros superiores e inferiores, com encurvamento das epífises dos ossos longos e varismo de joelhos. Adicionalmente, apresentava escoliose lombar. Nossa, quanta coisa. Então, tá lá a criança, a gente observa, né? O geno varo, o geno aberto para fora, parece aquela perninha do cowboy, né? Olha lá, geno varo, a gente fala varismo de joelhos, né? Aqui a gente vê na radiografia o arqueamento, né? Desses ossos, a baixa estatura da criança, então, hipótese aí é um raquitismo carencial. Bom, então, como proposta para essa atividade, quais são os componentes da matriz óssea e por que ocorre o arqueamento ósseo aqui nessa criança? Bem, relembrando o que nós já falamos nas aulas anteriores, células componentes aí do tecido ósseo, nós temos osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. Da matriz extracelular mineralizada, nós temos colágeno, glicoproteínas e a hidroxiapatita, o conteúdo mineral e o não mineral, né? E a mineralização óssea, então nós temos a parte inorgânica da matriz, que é onde ocorre a deposição dos íons fosfato, cálcio, formação do cristal, e a parte orgânica, onde a gente tem as fibras colágenas, colágeno tipo 1 principalmente, os proteanoglicanos e as glicoproteínas adesivas, né, de forma que a gente vê aqui, né, a mineralização óssea aqui nesse corte histológico, né? O tecido ósseo ele também é composto aí pelo tecido, ele é dividido em osso cortical e osso trabecular, como nós já vimos na aula anterior. E os ossos longos eles vão ter as extremidades, também chamada de região epifisária ou epífise, e as regiões diafisárias, né, que são a parte cilíndrica, praticamente osso cortical. E o crescimento do osso, né, ele possui um molde cartilaginoso, né, que a gente costuma conhecer como cartilagem de crescimento. Então vejam aqui nessa radiografia de joelho,
onde a gente vê essas linhas, né? Já teve médico que viu esse raio-x e falou que a criança tinha fratura, né? Fratura em fêmur e tíbia. Não, né, querido? Isso aqui é placa de crescimento. A cartilagem, ela forma essa linha no osso, né? Então, muito cuidado quando vai ver a radiografia de criança, né? Não vai achar que é uma fratura, né? Imagina, né? Isso aí é a cartilagem de crescimento. Muito importante conhecer essa estrutura, né? E aí essa estrutura vai ser importante aí, então para o crescimento e alongamento dos nossos ossos, porque ela vai crescendo e vai depositando os cristais de hidroxiapatita, né? A principal fonte de cálcio são os leites derivados, como nós já falamos na aula anterior. Aqui a necessidade de cálcio diária, né? No adulto, em torno aí de 1.000 miligramas de cálcio por dia, né? Mas nas crianças menores essa quantidade é menos, né? A partir dos 4, 8 anos, essa necessidade já é praticamente igual ao do adulto, né? Na adolescência até um pouquinho mais, porque é um período de maior mineralização óssea, como a gente viu na aula anterior, né? E os vegetais verdes escuros também possuem cálcio, né? Mas uma quantidade muito menor, né? E que é menos biodisponível. Então, eles são uma fonte de cálcio, mas comparado com leite derivados, né? Realmente, assim, é muito pouco, né? Em relação à vitamina D, é importante tomar sol, né? A exposição solar é muito importante. A principal fonte de vitamina D é o sol. Existem alguns alimentos que podem fornecer pela dieta, mas é muito pouco, né? O mais importante mesmo é a exposição solar. E a exposição solar, né? Para a síntese de vitamina D depende aí de vários fatores, né? Do indivíduo, né? Mas vejam que a exposição à luz do sol, ela é capaz de gerar, se você tiver de roupa de banho, você consegue gerar o equivalente a 20.000 unidades, né? Se você tiver de shorts, bermuda e regata, e tomar um pouquinho de sol, você vai gerar aí 3.000 unidades. De forma que nenhum alimento vai ter o que você consegue obter pelo sol. Vejam, qual é o mais rico em vitamina D? Óleo de fígado de bacalhau. Vocês bebem isso diariamente? Uma colher de chá vai ter de 400 a 1.000 unidades. Então não chega nem perto dos 3.000 ainda, né? Depois tem o salmão. Mas o salmão depende. Você vive na Noruega, você come salmão fresco, pescado das águas nórdicas. Então 100 gramas pode ser que tenha até 1.000 unidades. Ou você come salmão aqui no Brasil, que é salmão de cativeiro, né? Aqui é cativeiro, gente, não tem salmão selvagem aqui, que tem de 100 a 250, né? Então não chega perto. A gente tem alguns outros peixes, né? A gente tem o cogumelo, shiitake. Se for o shiitake fresco, 100 unidades. Se for o shiitake seco ao sol, né? Aí dá 1.600. Você come shiitake todo dia? Acho que não, né? Ah, mas eu já ouvi falar da gema do ovo, que tem vitamina D. Tem, né? 20 unidades. É de dar risada, né? Disso aqui, né? Perto dos 3.000 que você faz com a exposição do sol. Então, né? Vocês vejam que não tem jeito, pessoal. Se não tomar sol, não vai ter vitamina D. Existem alguns alimentos fortificados, mas vocês vejam que também é pouquinho, ó. 100 unidades. Aqui margarina, que tem um pouquinho mais. Você não vai comer 100 gramas de margarina por dia, né? Você vai ficar obeso, diabético, dislipidêmico. Vai ficar tudo, né? Menos saudável, né? Então, vocês vejam que é pouco. Então, o que vai acontecer, gente? Aí o que só vai ter vitamina D em altas quantidades vai ser produtos farmacêuticos ou suplementos vitamínicos, né? Então, de forma que se o indivíduo não puder tomar sol, não quiser tomar sol, usar protetor solar, então ele pode fazer a suplementação, que aí você consegue desde pequenas quantidades até grandes quantidades de vitamina D. O que é então raquitismo e osteomalácia? Os dois são a mesma coisa, né? São doenças metabólicas em que você não tem uma mineralização óssea adequada, né? A diferença é que quando ocorre na criança, como o osso da criança ele é mais elástico, ele vai arqueando, né? Então, raquitismo é quando você tem esse defeito de mineralização na criança. No adulto, o osso do adulto ele já é menos flexível, então ele fratura mais. Então, no adulto, você não vai ter o arqueamento, né? Porque ele já não tem mais a cartilagem de crescimento.
você vai ter basicamente fraturas, né? Então essa é a grande diferença, tá? É a idade em que aparece o distúrbio, né? O que é mais conhecido aí é o raquitismo mesmo, né? Em que aí você vai ter, ao longo do tempo, o arqueamento do osso. Lembrar que a mineralização do osso depende de vários fatores, né? A gente tem que ter colágeno, a gente tem que ter mineral, a gente tem que ter cálcio, fósforo e tem que ter vitamina D. Então, se algum desses componentes não estiver adequado, você vai ter uma mineralização inadequada, né? E as diversas causas aqui de raquitismo, né? A gente tem os raquitismos relacionados à vitamina D, a gente tem os raquitismos relacionados à deficiência do fosfato. Esses aqui são raríssimos, tá? Raríssimos. E a gente tem os relacionados à deficiência do cálcio. Então, raquitismo carencial, né? No caso lá da criança, a gente tinha uma criança que não ingeria leite e derivados. Então, aí o baixo aporte de cálcio provavelmente afetou a mineralização óssea daquela criança. E aí ela evoluiu com aquele quadro de raquitismo, né? Defeitos primários de mineralização também raríssimos, tá? Existem, mas são raríssimos também. Então, deixei em negrito aqui, né, em destaque, né, as causas adquiridas aí por deficiência de cálcio, que é o raquitismo carencial, é a forma mais comum de raquitismo, tá? Quadro clínico de um raquitismo, você pode ter atraso no fechamento das fontanelas cranianas, atraso no crescimento e desenvolvimento, fronte olímpica e o crânio tabes, retardamento da erupção dos dentes, o rosário raquítico, alteração no diâmetro do tórax, você pode ter devido à escoliose, alterações aí na mecânica respiratória, os ossos longos encurvados. Então aqui a gente tem um genovaro e um genovalgo aqui, né, nessa criança. Você pode, mais raramente, ter fraqueza muscular e fraturas, mas é mais raro na criança você ver fratura, é mais a clínica de encurvamento ósseo mesmo. Baixa estatura, arqueamento dos ossos, o rosário raquítico aqui, abaulamento, né, da junção costocondral, né, novamente aqui outra criança. Aqui, né, a alteração, baixa estatura, genovalgo, genovaro, aqui genovalgo bilateral, rosário raquítico, aqui de novo genovaro, nas duas crianças, né? Então lembra, né, aquela maneira, né, do cowboy, né? O cowboy, né, do filme americano tem essa mania de andar com as perninhas mais abertas, né? Então a gente costuma lembrar, né, dos cowboys, né? Eles têm essa característica mesmo, genovaro, né? E aqui as alterações ósseas a gente pode ver na radiografia também, o arqueamento dos ossos longos, né? A escoliose, atraso da idade óssea, alterações de mineralização óssea, como linhas aqui de pseudofratura que a gente fala, né? E ela é basicamente um distúrbio aí da mineralização óssea, né? E a osteomalácia, ela ocorre no adulto, né? Ela pode ser confundida com osteoporose e vai cursar principalmente aí com fraturas vertebrais, né? Então essa aqui é quando vai ocorrer no adulto, tá? Tanto para o raquitismo como para a osteomalácia, né, o que a gente tem que fazer é suplementar com cálcio e vitamina D. As crianças com raquitismo, elas respondem muito bem à suplementação, né? Você pode ter reversão total do quadro simplesmente com um aporte adequado de cálcio e vitamina D, né? E na grande maioria das vezes não precisa nem de correção cirúrgica, ortopédica, né? Então você consegue tratar realmente com uma boa nutrição aí, suplementação adequada. Essa aula hoje foi mais curtinha, né, para compensar a anterior, tá certo? E por hoje então é só, pessoal. Até a próxima.